Seja muito bem-vindo, estamos de regresso para mais um episódio do nosso programa Em Busca da Verdade. É uma satisfação enorme poder estar de novo aqui consigo e, sobretudo, termos a Palavra de Deus aqui entre nós como elo de ligação para o tempo que vamos agora passar juntos, realmente a procurar descobrir hoje mais um grande tema, um tema fantástico hoje, aquele que nos vamos debruçar aqui sobre a Palavra de Deus, buscando a verdade que a Palavra de Deus tem para nós. Eu hoje desafio a orar comigo, pedirmos a presença de Deus para este momento de estudo, para que realmente o seu Espírito, o mesmo que guiou e inspirou os profetas e os apóstolos, também nos inspire nesta hora. Junte-se a mim para uma breve prece ao Senhor. Ó Pai, queremos dar-te graças porque podemos estar aqui reunidos hoje na Tua presença. Realmente estamos em busca da verdade, Senhor. Reconhecemos que a verdade é vasta, é grande, e nós queremos descobri-la, que ela seja revelada a nós, e agradecemos-te porque temos a Tua Palavra e porque o Teu Espírito também estará aqui connosco. Abençoa este estudo, abençoa aqueles que participam dele e a mim que tenho o privilégio de participar nele também, partilhando a Palavra. É a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Muito obrigado por estar connosco aqui na Novo Tempo Portugal. Sei que também, com certeza, muitos estarão nesta hora connosco na RCS, ouvindo-nos também. Por isso, a todos, muito bem-vindos mais uma vez. Que maravilha podermos continuar debruçados sobre a Palavra de Deus. Hoje temos um tema absolutamente fantástico, a verdade sobre Deus. Já estudámos a verdade da Palavra e agora vamos mergulhar na Palavra para descobrir o que ela nos revela sobre Deus. Antes de entrar no tema, relembro, talvez alguns estejam, aliás, pela primeira vez a juntar-se a nós aqui no programa Em Busca da Verdade, relembro que procure ficar atento, quem sabe até tomar algumas notas, se isso for útil. Sugiro também que possam ir buscar, se for possível neste momento, a Bíblia, em papel ou em algum smartphone ou tablet, que possam ter a vossa Bíblia à mão para, se quiserem, acompanhar a leitura dos textos. Mas note que podem estar especialmente atentos porque no final deste programa vamos ter um pequeno teste, ou podem aceder a um pequeno teste. Basta irem ao site novotempo.pt/em busca da verdade e aí tem uma série de opções. A primeira delas é realizarem um pequeno teste com perguntas de escolha múltipla e a participação nesse teste vai dar-vos a oportunidade também então de pedirem esta apresentação e um guião escrito com tudo aquilo, um resumo daquilo essencialmente que vamos dizer aqui durante este programa. Vamos avançar então para o que há para descobrir sobre este tema fascinante. Eu digo-vos, é um dos temas que eu tenho mais entusiasmo em estudar e partilhar na Bíblia. É um dos temas sobre os quais eu próprio, a nível pessoal, há mais tempo me debruço e tenho mais prazer também nele. E por isso acreditem que é um grande entusiasmo poder juntar-me a vocês neste momento para este momento de estudo, porque estudar sobre Deus é ao mesmo tempo estar numa confluência de duas forças tremendas. É o fascínio de estudarmos quem Deus é, a sua natureza, a sua pessoa, o que Deus faz. No fundo é o fascínio de estudar e aprender sobre o nosso Criador, mas ao mesmo tempo é muito exigente, que é para não dizer muito difícil ou desafiante estudar sobre Deus, porque aquilo que nos separa de Deus realmente é enorme. E claro, estamos a falar de um ser que está muito para lá do que a nossa mente é capaz de compreender. De qualquer maneira, a pergunta essencial neste momento é: o que é que nós podemos saber sobre Deus? Eu não me atreveria aqui a dizer que nós vamos poder, neste momento, saber tudo sobre Deus. Longe de mim tal pensamento, até porque nós não podemos aceder à imensidão da pessoa de Deus na sua plenitude, mas alguma coisa nós podemos saber sobre Deus e isso é o que nos está revelado sobre Ele. Aliás, o primeiro ponto que eu gostava de deixar nesta nossa perspectiva de descobrir o que a Bíblia ensina sobre Deus, e já vou provar isto, estes pontos introdutórios, vou, claro, prová-los através da Bíblia, mas para mim são pensamentos centrais na minha compreensão sobre Deus. Este primeiro ponto é este. É muito diferente e, portanto, é muito importante compreendermos a diferença entre o que Deus é e o que Deus é o que Ele é, em essência, a sua pessoa,
no seu trono, com as suas capacidades, com o seu poder ilimitado. Isso é o que Deus é o que nunca nenhum homem viu, é o que nunca nenhum homem em todo o tempo vai compreender em toda a sua plenitude. Mas há uma grande diferença, portanto, entre o que Ele é e o que está revelado sobre Deus. É por isso que eu gostaria de dizer, assim que está a estudar neste momento comigo o tema de Deus na Bíblia, que nós precisamos de avançar para o estudo deste tema, compreendendo que nós não vamos conseguir descobrir quem Deus é, como Deus é, a sua essência e natureza, nós vamos conseguir aceder ao que está revelado sobre Deus. Vamos começar a fazer isto abordando ou começando a partir de um texto que é um texto que está no Êxodo, no capítulo 3, o segundo livro da Bíblia. Acompanhe-me, se tiver a sua Bíblia. Eu vou para já ler diretamente aqui na minha Bíblia os textos, depois mais à frente irei acompanhar alguns textos diretamente aqui no ecrã, mas aqueles que estão a ouvir-me na rádio vão com certeza poder ouvir, claro, a leitura desses textos. Mas em Êxodo, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 e 2 e depois o versículo 6. O Senhor vai aparecer e manifestar-se, o próprio Deus, a Moisés. Vamos ler juntos. Diz o seguinte: E apascentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E agora o versículo 6 diz: E disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Imagine, portanto, esta cena, esta situação, na qual um homem se encontra na presença de uma força tal que ele vê como, aqui é descrito como um fogo que está sobre uma sarça, portanto, vamos dizer uma espécie de um arbusto, imagine uma árvore, e ele vê um fogo sobre aquele elemento que em princípio devia arder e consumir-se completamente, mas o fogo não consumia. Quer dizer que a presença do ser que ali estava, que depois, como nós lemos, se apresentou como Deus, era uma presença de um brilho tal, de uma energia, de uma intensidade tal, que Moisés vai sentir-se, claro, assoberbado por aquela presença que não queima os elementos, mas que é absolutamente brilhante. Aliás, o texto diz que ele vai esconder o seu rosto. Isto faz-nos lembrar uma outra história mais à frente que se vai passar na vida de Moisés, em que ele vai passar também num monte, mas nessa altura no Sinai, um longo período de tempo perto da presença de Deus, e eu estou a relembrar esse texto em que Moisés, quando regressa, porque ele está sozinho nesse encontro, quando ele regressa à presença do povo, diz que o seu rosto brilhava de uma tal maneira que ele teve que se cobrir. Então imagine que estar perto de uma presença de Deus, estamos a falar de um ser, de um brilho tal, que ultrapassa os limites da capacidade de compreensão humana. No entanto, isto é o que Deus é, um ser que não é possível descrevê-lo, decifrá-lo e compreendê-lo. No entanto, ele tem que se apresentar. Vamos continuar a ler agora em Êxodo, no capítulo 3, este diálogo entre Deus e Moisés vai continuar, e a certa altura, vamos ler agora nos versículos 13 e 14, veja aquilo que Deus vai dizer a Moisés. Êxodo 3, 13. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? O que lhes direi? Agora notem o versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então, note o seguinte. Nós percebemos que este Deus, o Deus que se apresenta como eu sou, diz a Moisés que quando ele chegasse ao povo e tivesse que apresentar em nome de quem vinha, que Deus é esse, ele tinha que utilizar uma expressão, um título, e vai dizer: Eu sou o que sou. Note, portanto, o seguinte. O que Deus é
é o que estava naquela sarça, um mistério de luz intensa. Mas, quando Moisés vai ao povo, ele tem que lhe dar um nome, um título. A diferença entre aquele brilho intenso e um nome que vai ser dito por Moisés é uma forma de nós compreendermos que tudo o que é possível nós sabermos e compreendermos e mesmo estudarmos na Bíblia sobre Deus não é mais do que uma forma, um instrumento humano para conseguir decifrar, entender ou compreender a pessoa divina que é Deus. Portanto, basta pensarmos nisto. Na palavra, neste caso nós estamos a aceder à palavra escrita, Deus tem que caber nas palavras dos homens, no vocabulário que nós temos. Mas, como são homens que vão escrever sobre Deus, Deus tem que caber na mente dos homens que tiveram que compreender, ouvir, refletir e depois ter a capacidade de tornar isso em palavras. Veja, portanto, como há um limite enorme entre a essência do que Deus é e aquilo que é possível revelar sobre Ele. É por isso que nós podemos dizer que há um conceito-chave que eu agora lhe vou apresentar, que é o seguinte. Na Bíblia, nós temos acesso ao que Deus escolheu revelar sobre si mesmo, sobre quem Ele é, mas mais, nós temos acesso na Bíblia ao que é possível revelar através dos limites da mente humana e das palavras humanas. Portanto, ao abrirmos a Bíblia, nós vamos encontrar não o que Deus é, porque isso é onde Ele está e é o que nós não podemos aceder, nós vamos compreender e aceder, temos acesso ao que Deus escolheu revelar e ao que é possível revelar. Em certo sentido, isto que eu acabo aqui de expressar, este primeiro conceito, nós encontramos nas palavras do apóstolo Paulo. Leia comigo, se estiver a acompanhar na sua Bíblia, ou ouça a leitura que vou fazer em 1 de Coríntios, no capítulo 13. E aí vamos encontrar as seguintes palavras do apóstolo Paulo. 1 de Coríntios 13, no versículo 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Repare, portanto, que o apóstolo Paulo está a referir-se, claro, não apenas a Deus, ele está a referir-se até a coisas inferiores a Deus, que é o nosso conhecimento sobre Deus, claro, sobre a salvação, sobre tudo aquilo que, neste caso, o apóstolo está até num contexto a escrever sobre o amor, e este amor de Deus, obviamente que a excelência do amor, por enquanto, nós podemos apenas, como ele diz, conhecer como que em espelho. Imagino, quanto mais sobre Deus, não é verdade que nós temos acesso àquilo que é possível, no nosso contexto, conhecer sobre Ele. Mas um segundo conceito muito importante é que na Bíblia a revelação sobre Deus, eu até atrever-me a dizer que toda a revelação, mas especialmente a revelação sobre Deus, ela é progressiva e complementar. Eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isto, que é muito simples, mas muito importante compreender. O conhecimento ou a revelação de Deus na Bíblia é progressiva porque ela vai se ampliando ao longo do tempo. Ou seja, eu não tenho todo o conhecimento sobre Deus no primeiro capítulo da Bíblia. No entanto, eu tenho aí algum conhecimento importantíssimo. Por exemplo, a Bíblia começa a dizer, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a primeira coisa que eu aprendo sobre Deus é que Ele existe e que Ele é o Criador de todas as coisas. Um versículo chega para eu saber isto sobre Deus. Mas isto é o conhecimento que eu aqui estou a chamar, é o A. No entanto, quando eu leio o capítulo 2 de Gênesis, eu já vou saber mais alguma coisa sobre Deus. Então, isso é a informação B. Mas quando eu leio os profetas, eu aprendo C. E quando abro os evangelhos, coisas completamente novas, mais profundas sobre Deus são-me reveladas. Então o conhecimento sobre Deus é progressivo. Mas não apenas. Ele é também complementar. Ou seja, cada nova revelação que eu tenho na Bíblia sobre a pessoa de Deus não anula a revelação anterior. Ou seja, eu não tenho apenas A, B, C, D
eu tenho A mais B mais C. Quer dizer que quando eu abro os Evangelhos e encontro uma compreensão, uma revelação, por exemplo, de Jesus Cristo, uma revelação muito mais clara sobre a obra de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo e a natureza de Jesus, é evidente que eu encontro nos Evangelhos uma revelação que, quando leio os profetas ou os salmos, que também me falam e me revelam coisas sobre Deus, lá eu não tinha, até aquele momento, possibilidade de compreender algumas coisas que só os Evangelhos me vão revelar. Então, o que os Evangelhos revelam sobre Jesus Cristo não pode anular o que o profeta Isaías revela sobre Jesus. Mas essa informação, esse conhecimento é complementar. Ora, esta verdade que eu acabei aqui de enunciar nestes dois conceitos, nós podemos lê-la nas palavras do apóstolo Paulo, que são palavras fascinantes, muito profundas. Talvez para alguns, não digo uma novidade, alguns pode ser mesmo a primeira vez que leem estas palavras, mas talvez dar-lhes este sentido. Vamos ler em Efésios no capítulo 3, eu estou aqui a abrir a minha Bíblia, na carta do apóstolo Paulo, Efésios 3, e vamos ler os versículos 3 até ao 5 e lemos o seguinte. Como, diz o apóstolo Paulo, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E agora, muito importante, ao qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Fascinante esta revelação. O apóstolo Paulo está claramente a dizer que ele próprio está a ser alvo de um nível de inspiração, de manifestação de Deus, que ele reconhece que os apóstolos e profetas antes dele, eles próprios não tinham tido. Portanto, ele próprio não tinha tido conhecimento daquilo que ele, neste caso, está a falar, que é o mistério de Cristo. Portanto, na verdade, também está a falar de Deus, particularmente da sua revelação na pessoa do Filho Jesus Cristo. Podemos, então, com estas palavras, compreender bem esta dupla dimensão. Terceiro conceito que eu partilho convosco. Para compreender o ensino da Bíblia sobre Deus, é preciso considerar ou ter em conta toda a revelação. Isto é quase, não bem uma repetição, mas como que um corolário dos dois princípios anteriores que eu estive a enunciar e estivemos a analisar na Palavra de Deus. Toda a revelação. Eu tenho encontrado ao longo do tempo, estudado a Bíblia com pessoas, que eu me apercebo que estão fixas em parte da revelação e, por vezes, alguns equívocos que possam ter, ou pelo menos uma falta de compreensão, não tem a ver com ela não estar revelada na Bíblia. Tem a ver com o facto de que se eu fico num determinado versículo ou numa certa passagem e eu uso como se ela tivesse toda a revelação, eu estou nesse momento a negar que existe mais revelação. Ora, se este princípio é válido para todos os temas e todos os estudos na Bíblia, porque isto são princípios abrangentes, mas eu diria que não há nenhum outro tema onde seja mais importante esta compreensão que quando estudamos sobre Deus. E é isso que nós agora vamos fazer. Depois desta compreensão sobre como é que podemos abordar na Bíblia a pessoa de Deus, vamos agora procurar na Bíblia, ler imensos textos, graças a Deus temos essa oportunidade, para então encontrarmos as grandes verdades sobre Deus. E eu gostava de apresentar-lhe, desde já, as duas grandes verdades essenciais que a Bíblia ensina sobre Deus. Quais são elas? Eu vou primeiro enunciá-las e depois vamos então à Bíblia. Primeira grande verdade sobre Deus na Bíblia. Há um único Deus. Não existem deuses que possam ser revelados, não há um Deus que foi revelado aqui numa certa cultura e há outro Deus totalmente distinto, com outras características, com outra revelação, que aparece noutro tempo ou a outras pessoas. Existe apenas um Deus único. Segunda grande verdade essencial no que está escrito na Bíblia. Porque é isso que nós estamos a fazer, é a revelação que está dada. Deus é um ser plural. A natureza de Deus não é equivalente à natureza que nós
com as nossas limitações humanas e com a nossa observação, porque nós só podemos observar o que está criado à nossa volta e ao nosso nível, Deus não é um ser que possa ser comparado ao ser humano no sentido em que cada ser é um ser singular. Deus tem uma natureza plural. Eis as duas grandes verdades que são inegáveis na Escritura e nós vamos lê-las neste momento. Vamos começar por ler em Isaías, no capítulo 44, e eu vou agora saltar aqui para o Antigo Testamento, e nós vamos ler então capítulo 44 de Isaías, acompanhe-me, leia comigo, e vamos ler o versículo 6. E lemos o seguinte nas palavras do profeta. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Esta é a categórica afirmação das Escrituras. Podíamos usar muitos mais textos. Vamos fixar-nos neste, apenas por uma questão de ele encerra de uma maneira clara esta verdade que é repetida vez após vez na Bíblia. Seja implicitamente ou explicitamente, como é o caso aqui. Fora de Deus, deste Deus, o Deus vivo, o Deus revelado a Israel, o Deus que apareceu, falou aos profetas, este Deus é o único Deus. Fora dele não há Deus. Podem haver pessoas que afirmem que existem outros deuses. Podem haver pessoas que interpretem ações ou manifestações e que consideram que são de outros deuses, mas não é verdade. Porque fora de Deus não há outro Deus. Então cá estamos a primeira grande verdade essencial. Qual é a segunda verdade essencial? Deus é um ser plural. A sua natureza não é singular. Vamos ler dois textos na Bíblia que claramente nos dizem isto. Vamos ler, intencionalmente, vamos ler logo no princípio da Bíblia, em Gênesis, ainda no primeiro capítulo. E nós podemos ler no versículo 26 a primeira evidência da natureza plural de Deus. Quando nos é dito, a propósito da criação do ser humano, o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse, façamos. Há uma atitude aqui de imperativo sobre uma decisão que Deus está a tomar, e nós encontramos aqui uma palavra que mesmo no seu original, naturalmente, senão não estava traduzida assim, é uma palavra plural, façamos. Mas quando vamos novamente a Isaías, e voltemos lá, porque já lá estivemos, o profeta Isaías, um profeta muito importante para esta compreensão sobre Deus, nós vamos encontrar no capítulo 6 e no versículo 8, então, a seguinte revelação. Acompanhe-me nesta leitura, Isaías, capítulo 6 e o versículo 8. Mais uma vez, uma confirmação. Então, depois disso, diz o profeta, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, note, o texto diz claramente que quem fala é o Senhor, é a voz do Senhor, portanto, um termo que nós identificamos, é óbvio, é uma expressão para se referir a Deus, o Senhor. E quando a palavra é proferida, a palavra que vem do Senhor, portanto, não há dúvida sobre quem é o sujeito, ele diz quem há de ir por nós. Então, o Senhor, Deus, identifica-se, é apresentado como um ser de natureza plural. Por isso, o que nós vamos neste momento avançar no nosso estudo, então, é focar-nos na pluralidade de Deus. Repare, vamos voltar àquela ideia de que o conhecimento sobre Deus é progressivo e complementar. Quando nós lemos estes textos de Gênesis ou de Isaías, nós não compreendemos a natureza desta pluralidade. Compreendemos apenas que é façamos e nós. Logo, Deus está a apresentar-se ou a agir numa forma plural, mas não sabemos o que é que está por detrás do plural. Obviamente precisamos da tal compreensão total, complementar, progressiva. E é isso que eu lhe vou apresentar aqui num conjunto de versículos que nós vamos ler neste momento. E são textos claros. Eu vou, aliás, intencionalmente não fazer praticamente comentário sobre estes textos para que eles falem precisamente de uma forma evidente. Na leitura mais
clara, sem subterfúgios, sem interpretações particulares, os textos que vamos ler dizem o seguinte. Mateus 28 e no versículo 19. Palavras do Senhor Jesus. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo vai aqui revelar então a natureza da pluralidade de Deus, mostrando que o nome é o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta e no segundo versículo, tem esta descrição. Fala à igreja e chama-lhes os eleitos de Deus e diz: eleitos segundo a presciência ou presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Vai então o apóstolo Paulo colocar estas três dimensões e ações de Deus, presciência, santificação, a expressão do sangue, e atribuir, portanto, a esta pluralidade claramente identificada estas três ações ou atributos. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, vai terminar também quase num contexto de saudação, de bênção sobre a sua igreja, a igreja de Coríntio, e vai dizer: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então ele termina saudando e abençoando a igreja, referindo-se a estas três identidades que são a pluralidade de Deus, atribuindo estes três atributos, passa a redundância, ou três virtudes. A graça, associada ao Senhor Jesus Cristo, o amor ao Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. E finalmente, nesta sequência, lemos Mateus no capítulo 13 e no versículo 16 e 17. Estamos num momento fantástico, único na história, aliás, desta terra, mas também na história de Deus. Esta é, aliás, uma revelação absolutamente importante, porque muito exclusiva da palavra de Deus, que é um momento em que há uma manifestação física da pluralidade de Deus, em que os homens tiveram a oportunidade de testemunhar fisicamente, portanto, através de factos observáveis e, portanto, mesuráveis do ponto de vista físico, a manifestação da pluralidade de Deus, que vai-se, mais uma vez, em coerência, revelar. Como? Diz o texto que, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, Jesus Cristo está fisicamente em carne na terra, o Espírito Santo manifesta-se na forma de uma pomba visível, abençoando e ungindo o Senhor Jesus, e o Pai fala. E, portanto, a sua voz é audível, dizendo: este é o meu Filho amado. Numa imagem que eu agora lhe proponho, e nós vamos usá-la agora como referência, e venha comigo agora para uma viagem de alguns minutos, mas absolutamente fantástica, para tentarmos compreender melhor a natureza desta revelação. Lembre-se, Deus é o que é, mas na palavra, Deus é aquilo que Ele revela. E Deus revela-se, como acabamos de ler, como Pai, Filho e Espírito. E esta viagem que eu dizia que o convidava é agora a olharmos para esta revelação à procura do que é que ela tem para nós. E sabe que para compreendermos ou tirarmos aquilo que realmente é importante para nós numa compreensão sobre Deus, não é tanto compreender do ponto de vista, vamos dizer, ontológico, talvez seja uma palavra complexa, mas é a tentativa de compreender a essência de Deus, mas sobretudo a Bíblia revela a natureza funcional de Deus. E é aí que, quando nós estudamos isto na Bíblia, abre-se diante de nós a maravilha e a beleza da pessoa divina. Porque tudo o que Ele é e a forma como Deus se revela a nós é-o em nosso favor. E é este maravilhoso mistério que eu gostava de agora ajudá-lo a desvendar. Nós vamos olhar com atenção, a partir deste quadro, para aquilo que Deus revela na sua palavra sobre o que Ele é
e sobre a forma como Ele age em nosso favor. Então vamos começar da seguinte maneira. Vamos analisar que a Bíblia nos apresenta a obra de Deus e que Deus Pai, Filho e Espírito na Bíblia são apresentados como tendo obras particulares onde Deus, o Deus plural, está obviamente envolvido, porque Ele não é separável, mas que cada uma destas entidades divinas tem um papel único e insubstituível. Assim, o Pai é apresentado na Bíblia como o Deus da criação. Não apenas no sentido dos 6 dias da criação, mas o Deus que está na obra criada, o Deus que mantém, que sustém. Por isso vamos ler, e agora vou pôr os textos seguidos para ser mais fácil acompanhar. Concentre, portanto, a sua atenção neste quadro, ou para quem me ouve neste momento na rádio, obviamente na leitura que eu vou fazer. Então, o Deus Pai é o Deus do qual nos diz o texto de Mateus 6,26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. A obra de Deus é esta de criação, de manutenção da sua obra, daquilo que Ele criou. Mas na Bíblia, o Filho vai-nos ser revelado como o Deus que tem uma obra particular e muito importante, a obra da redenção. Por isso é que nós lemos em Romanos 3,24 as palavras: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a Bíblia é literal a apresentar que a redenção é a obra de Cristo Jesus. É Deus o Redentor, mas é Jesus Cristo, o Filho, que está a executar essa obra. E finalmente o Espírito Santo, é Deus na revelação, cuja obra é a santificação, a condução do indivíduo, neste caso o ser humano, à semelhança divina, a uma obra de santidade. Por isso é que nós lemos nas palavras do apóstolo Paulo, Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito guia-nos para Deus e essa é a obra de santificação. Aqui temos qual é a grande obra de Deus revelada? A obra de criação no Pai, de redenção no Filho, de santificação no Espírito. Então, se são estas as grandes obras que Deus tem nesta revelação tripartida, qual é o domínio da atividade de Deus? Onde é que estas obras se realizam? Então, nota, a obra do Pai, como Criador, mantenedor, o que sustém e tem tudo em ordem, a sua esfera de ação, que é outra forma de dizer, é o universo. Por isso é que nós lemos, pois meu é o mundo e a sua plenitude, diz o salmista no Salmo 50 e versículo 12. Sim, o Deus Pai particularmente revela-se no universo, na plenitude. Reparem coisas como a grandeza, a ordem, a firmeza, toda a estrutura do universo. Onde é que o Filho se vai revelar? Qual é o espaço, o domínio da sua atividade? Como a sua obra é a de redenção, e essa obra aconteceu particularmente através da sua vinda a esta terra, o domínio e da atividade do Filho, Jesus, é a história. Porque ele saiu da história sem tempo de Deus e entrou na história dos homens. Por isso é que nós lemos, por exemplo, quando a história de Jesus começa nesta terra, nós lemos Lucas capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Cá está. Jesus Cristo, ele apresenta-se e o domínio da sua ação, a obra da redenção foi essencialmente a história humana. E agora, e o Espírito Santo? Para aquela obra de santificação, qual é a esfera da sua ação? É a existência, porque é uma obra que se passa na vida dos indivíduos, de quem existe. Portanto, é na existência que o Espírito Santo vai agir, atuar. Por isso nós lemos em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 10, Deus nulas revelou, falando destas coisas, estes mistérios de Deus, nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ele penetra todas as coisas porque ele trabalha nas pessoas. Portanto, a obra que ele faz acontece onde? Na existência. Cá está a revelação do domínio e da atividade de Deus no universo, na história
na existência. Então, se esta é a obra de Deus, no Deus que se revela, Pai, Filho e Espírito, e se estes são os domínios da sua atividade, quais são então as fontes do conhecimento? Ou seja, onde é que nós podemos aceder primariamente, de uma forma mais clara, à ação e à obra que nós acabamos de identificar na Bíblia? Então vamos ver quais são as fontes de conhecimento. O Pai, a fonte por excelência do conhecimento do Pai é a natureza. Eu poderia dizer o mundo natural. Leia, Salmos 19, 1. Diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esta é particularmente uma revelação do Pai. Repare que nós nunca estamos a partir Deus, mas a Bíblia revela-nos que a obra de Deus, ela tem estas particularidades. Então, o Pai é aqui que Ele age, onde nós o podemos encontrar, já o Filho, porque se manifesta na história. Qual é a fonte de conhecimento sobre o Filho? É essencialmente a Bíblia, para nós hoje. Por isso lemos o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. Isto escreveu o apóstolo João. Estou a ler João no capítulo 1 de João, a carta de João, no capítulo 1, e agora veja o versículo 4. Aquilo que as nossas mãos tocaram da palavra da vida, estas coisas vos escrevemos. O apóstolo diz claramente que está a escrever, obviamente, das coisas que viu e ouviu. Por isso é na Bíblia, num registro histórico e escrito, que nós podemos, em primeiro lugar, ter fonte ou aceder ao conhecimento. E agora, e o Espírito Santo? É nessa obra de santificação que acontece na existência, onde é que nós podemos aprender, sobretudo, ou testemunhar a ação do Espírito Santo? É na experiência de cada um dos seus filhos. Por isso nós lemos nas palavras de Jesus, João, capítulo 14, versículo 26, aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Cá está. Ele vai lembrar-nos. Ele vai fazer-nos ter memória. Ele vai ensinar-nos. É através da nossa experiência que nós vamos identificar essa maravilhosa obra. Cá estão as três fontes de conhecimento: a natureza, a Bíblia e a experiência. Então, e agora aproximamos-nos do final, portanto, vamos ver como é que isto cada vez se aproxima mais de nós. Porque lembre-se que estamos a fazer uma análise, sobretudo na parte funcional. Porque a Bíblia preocupa-se em mostrar-nos, mais do que sistematizar quem é Deus, em mostrar-nos Deus em ação. Quais são então as interpelações que Deus nos faz como seus filhos? A interpelação particular do Pai está aqui descrita nesta expressão: tu deves. É este imperativo de Deus. O Pai, esse Deus da ordem, da estrutura, o Deus que criou e que mantém, é o Deus que nos diz: tu deves, como lemos nas palavras do profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 21. Os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E o Filho, o que é que nos diz? O Filho diz: faz como eu. Esta é a sua interpelação. Lemos em João, no capítulo 13 e no versículo 15: eu dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Ele é o exemplo. Faz como eu. E o Espírito Santo, como é que nos interpela? Tu podes. É possível. Então, nós vamos encontrar em Atos, no capítulo 1 e no versículo 8, precisamente o Espírito Santo nesta interpelação. Dizia Jesus: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus confirmava que quando o Espírito Santo agisse, nós teríamos poder para testemunhar. A sua interpelação é: tu podes. Tu deves, diz o Pai. Faz como eu. Interpela-nos Jesus Cristo. Tu podes, confirma-nos o Espírito Santo. É por isso que nós assim compreendemos que o sentido da ação de Deus pode identificar-se assim: o Pai é o Deus acima de nós, Jesus, o Filho, é Deus entre nós, Deus conosco, e o Espírito Santo é Deus a agir em nós. Curiosamente, na Bíblia, vamos encontrar momentos-chave desta manifestação de Deus. Vamos encontrar o Pai num momento-chave em que tudo o que estivemos a ver sobre Deus se revela de uma maneira
plena, mais clara que nunca, no Sinai. E no Sinai nós vamos ler que Deus deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, Êxodo 31:18, cá está. Mas vamos encontrar a plena revelação, uma manifestação clara do Filho aonde? No Calvário, no Monte do Calvário, onde ali nós lemos João capítulo 19. Veja estas palavras maravilhosas, versículos 16 a 18. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgata, onde o crucificaram. Ali foi o lugar onde Jesus se deu, se entregou. E por isso é aqui a sua principal manifestação como nosso exemplo. E finalmente, o Espírito Santo, o momento mais claro da sua manifestação aos homens é o Pentecostes, quando o Espírito foi derramado. Lemos este relato, como sabemos, em Atos, no capítulo 2. Acompanhe-me aqui. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados e todos foram cheios do Espírito Santo. No Sinai, no Calvário, no Pentecostes, Deus revela-se. Esta plenitude de Deus é a maior bênção que nós podíamos receber. Sem esta revelação plena de Deus, qualquer um de nós estaria privado de uma dimensão que nos é absolutamente essencial. Por isso, a revelação do Deus triuno é uma revelação a nosso favor. Deus revela-se na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, porque nós necessitamos da obra, da ação deste Deus pleno. É por isso que eu, ao chegar ao final deste estudo, que me enche o coração de alegria, de compreensão profunda de quem Deus é, eu quero deixá-lo com uma compreensão que posso dar-lhe este testemunho. No dia em que eu compreendi, porque eu não nasci a saber isto, e durante muito tempo não tinha compreendido esta plena dimensão de Deus, posso dizer-lhe que foi uma das mensagens que mais orientou a minha vida espiritual na presença de Deus. E é este, no fundo, é este quadro final que resume tudo o que vimos até aqui e que eu gostaria de deixar consigo e mostrar-lhe porque é que a revelação do Deus triuno na Bíblia é uma bênção e uma necessidade absoluta que nós temos. Porque o Pai, Ele dá-nos os princípios. Lemos por isso em Deuteronômio 6. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado, e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Sim, o Deus Pai é o Deus que estabelece princípios, regras, mandamentos, ordem. O que seríamos nós sem estes princípios? Mas o Deus Filho dá-nos o exemplo. Ele diz-nos como é que podemos aplicar e viver estes princípios. Tal como lemos ali em Mateus no capítulo 7 e no versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Jesus mostrava, olhem para mim, porque é isto que eu faço. Essa lei vive-se pelo exemplo. E Jesus deu-nos o exemplo de como é que se pode encarnar a lei. Ou seja, os princípios que o Pai estabeleceu, Jesus veio mostrar como eles se vivem. E o que é que o Espírito Santo nos dá, prezado amigo? O Espírito Santo dá-nos poder para fazermos o seguinte, para conseguirmos cumprir os princípios que o Pai estabeleceu e seguirmos o exemplo que Jesus nos deu. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele vos fortaleça no íntimo do vosso ser com poder por meio do seu Espírito. Porque é por meio do seu Espírito que é possível ter o poder para experimentar e seguir fielmente as gloriosas riquezas de Deus. Um crente, um cristão que acredite na palavra de Deus, que queira viver sem o Pai, estará fora dos princípios. Não queira uma vida sem claros princípios e mandamentos para a sua vida. Um crente que não olhe para Deus como o Filho, não tem um exemplo, uma referência de como aplicar esses princípios. Um crente que abdique de crer no Espírito Santo,
abdica do poder que está revelado na pessoa do Espírito para seguirmos o exemplo de Cristo, para cumprirmos a palavra que o Pai nos deixou. Por isso, ao completar este estudo, eu quero orar. Não vou ser eu a fazer esta oração. Junte-se a mim na oração do apóstolo Paulo que ele fez aos Efésios, ficou registado aos Efésios no capítulo 3, versículos 14 a 17. Agora vou ler numa versão diferente da que estive até a ler agora, para que, como uma oração, ela fique mais clara. Se quiser, feche os seus olhos neste momento ou coloque-se numa posição de oração com Deus, a este Deus a quem nós podemos orar assim. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Amém. Que Deus faça isto na sua vida. Que o Deus Pai, Filho e Espírito se revele plenamente a si. Que esta graça é a maior, a mais bendita graça que nós podíamos receber. Fica por hoje aqui o nosso estudo. Obrigado por ter estado connosco mais uma vez aqui no programa Em Busca da Verdade. Se quiser, junte-se agora já a seguir a nós para um pequeno teste sobre este tema, para que lhe possamos então enviar também esta apresentação. Que Deus o abençoe. Até ao próximo episódio do Em Busca da Verdade, se Deus quiser.